Vamos então para a palavra de Deus. Diga aí, culto de doutrina. É lugar de quê, gente? Lugar de quê? Então vamos pensar. Olha para o colega aí e diga, vamos pensar. Pessoal, palavra de Deus. Carta universal do apóstolo Tiago, ou se você preferir, Epístola universal do apóstolo Tiago, ou se preferir, Carta do apóstolo São Tiago, ou se você preferir, Livro de Tiago. Tiago, irmão do Senhor, escreveu esse texto. Capítulo número 1. Para a gente ganhar tempo, vamos ler só o verso 12, estão de acordo? Depois a gente vai revisitar o texto. O verso 12 diz: bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Querem ler? Vamos lá então, 1, 2, 3. Amém. Podemos assentar. Há fases na nossa vida que parece que a luta não vai terminar. E pior, há fases em que parece que o adversário é tão poderoso que aquela luta é injusta, que a gente está menor do que a gente deveria estar. Sobre estes momentos da vida, esses episódios da nossa história, nascem algumas frases de efeito, cujo objetivo é revelar uma coragem, uma determinação, uma vontade de ir além, apesar das dificuldades. Aqui no Brasil tem um empresário, eu gosto muito de vê-lo, é um homem lutador e vencedor. Ele criou uma marca de refrigerante e começou a vender muito. Então uma companhia que é global, uma companhia muito grande, poderosa, foi e se propôs comprar a empresa dele. E como ele tinha constituído aquilo com a família e tinha muitos funcionários, ele decidiu que não venderia. Então aquela companhia passou a criar uma campanha de menosprezar a empresa dele. E começou a falar mal da empresa dele. E aqui ou ali, algumas pessoas engoliram esta estratégia de negócio e compraram a ideia de que a marca não era melhor. Então, ele foi aconselhado a vender a empresa para aquela companhia, porque aquela companhia, comprando, fecharia, porque ela própria tem um refrigerante do mesmo sabor. Então, aquele homem criou um slogan, uma palavra
que ele começou a divulgar. E a palavra foi a seguinte: Dolly é brasileira, e brasileira não tem medo de estrangeiro. Diga, Dolly é brasileiro, e brasileiro não tem medo de estrangeiro. Ele penou, sofreu muito, mas continuou em pé. Então, nessas horas de luta, nascem estas frases de efeito. Quando se detectou no Brasil uma baixa estima do povo, anos atrás, estrategicamente começou-se a divulgar frases também de efeito, visando aumentar a confiança, porque o povo tinha perdido a confiança nas instituições. E aí começou, a partir de uma Copa do Mundo de futebol, a se cantar: eu sou brasileiro com muito orgulho, com muito amor. Posteriormente, começou-se a dizer: eu sou brasileiro e brasileiro não desiste nunca. Tudo isso eu estou dizendo para mostrar que o nosso comportamento diante da provação faz toda a diferença no modo como nós sairemos do outro lado. A maior vencedora da maratona de 1984 nas Olimpíadas de Los Angeles, quem já tinha nascido em 84 aí? Oh, que bom, não estou só. Vocês devem se lembrar que o ano de 1984 foi o primeiro em que o Comitê Olímpico Internacional permitiu que as mulheres participassem de maratonas de longa distância, 42 quilômetros. E naquela ocasião, a vencedora da maratona foi uma mulher chamada Joan Benoit, ou Benoit. Mas essa mulher passou, ganhou a medalha, tiraram foto e acabou. Mas a que ficou famosa foi uma moça que chegou 24 minutos depois. Se chamava, ou se chama, Gabriela Anderson Scheiss. Ela é suíça. Ela entrou no estádio de Los Angeles se arrastando, toda torta, por causa de cãibras. E quando ela aportou na pista de finalização da corrida, a equipe médica foi lá para pegá-la e colocar numa maca, etc. Ela falou: não, eu estou de olho lá na marca da chegada. E ela chegou arrebentada, moída. Mas aquela moça se tornou o exemplo mundial de superação. Ela venceu os seus limites pessoais. E enquanto a outra ganhou a medalha com justiça e corretamente, a mais famosa não ficou quem ganhou, ficou ela, que chegou em 37º lugar. Mas ela não desistiu. Então, quando eu li isto mais uma vez hoje, eu parei para escrever e comecei a pensar que quando nós lutamos nas arenas da nossa vida, podemos emprestar alguns desses dessas competentes formas de visão das coisas, para dizer: eu sou um discípulo de Jesus. E um discípulo de Jesus não desiste nunca. Diga aí: eu sou um discípulo de Jesus. E um discípulo de Jesus não desiste nunca. A isso nós chamamos na Bíblia ou na teologia de
perseverança, que é a persistência na fé. Tiago capítulo 1, verso 12, está tratando das provas e tentações da vida, e quem não as tem. Eu peço licença para dar um panorama do livro de Tiago. Tiago é um livro que foi escrito como se fosse uma circular, para ser lida em todas as igrejas. Por isso que o nome é Epístola Universal. É uma carta aberta, é uma carta para todo mundo. Por isso, Epístola Universal. Tem as epístolas universais de Judas, de Tiago, de João e de Pedro. Esta é diferente daquelas cartas que são endereçadas a uma única igreja. Carta a Filadélfia, carta a Esmirna, carta a Éfeso, carta a Sardes, que são aquelas 7 cartas lá do Apocalipse. Ou aquelas cartas do apóstolo Paulo, que a gente chama de cartas pastorais. Essa aqui é uma carta universal, aberta para todo mundo. Então, o objetivo é falar com os cristãos que tinham se convertido do judaísmo, tinham saído do judaísmo para servir a Cristo. E há uma urgência nas palavras de Tiago, porque Tiago morreu no ano 63 depois de Cristo. 63. E como ele morreu no ano 63, a gente percebe que foi pouco tempo desde que Jesus foi crucificado. 30 anos. Talvez menos. Então veja, quem matou Tiago foram os próprios judeus. E ele está falando com os crentes, que eles suportassem as provações, e as provações eram tais que ele próprio, Tiago, sofreu a morte nas mãos daqueles judeus. Então veja, ele está falando com muita coragem da realidade da perseguição que a geração dele sofreu. E a ênfase de Tiago é o comportamento pessoal de um crente. É disso que trata a carta inteira. Qual é o nosso comportamento diante das dificuldades da vida. E ele chegou, em algumas bancas teológicas, a ser comparado com o profeta Amós, lá do Antigo Testamento. Por qual razão? É que Tiago fala que a igreja, enquanto instituição, tem um foco que é a evangelização. Mas os membros, pessoas físicas, têm que ter um foco, que é o foco de ajudar alguém. Essa é a visão dele, Tiago. A igreja, enquanto instituição, visa evangelizar. E as pessoas que compõem a igreja têm que ter um coração liberal para ajudar. Então, aquele que tem 2 túnicas, reparte com quem não tem. Isto é uma atitude pessoal. Tá certo? Então, veja. Então, ele diz que o bem-estar de todos os irmãos é responsabilidade de todos os irmãos. Diga aí, o bem-estar de todos é responsabilidade de todos. Entenderam bem, sim ou não? Então, isto revela uma similaridade com aquilo que a gente aprendeu a chamar de Sermão do Monte. Prestem atenção. Numa igreja, em qualquer igreja, qualquer uma, as pessoas que menos ajudam são as que mais falam.
As pessoas que menos contribuem são as que mais criticam. As pessoas que menos colocam a mão para apoiar são aquelas que menos ajudam e são as que mais falam. Lembra do Judas? Judas viu a mulher quebrando um vaso para passar um perfume em Jesus, e ele diz: que desperdício! Poderia ter pego este dinheiro e comprar tudo de cesta básica, de comida, para os pobres. Próximo versículo, como é que está escrito lá? Ele não estava preocupado com os pobres, é que ele carregava a bolsa e era ladrão, e pegava tudo que colocava lá. É assim que está escrito. Então, normalmente, os que mais criticam são os que menos fazem. Agora veja, a carta de Tiago é escrita para ensinar que a responsabilidade é de cada indivíduo que compõe o corpo de Cristo, a que nós chamamos de igreja. E quando nós juntamos força, as coisas vão mais longe, porque na união tem mais força. Diga, na união tem mais força. Então, quando a gente chama o pessoal para assistência social e diz: pessoal, nós estamos ajudando, 600 famílias. A gente junta todo mundo. Aqui na igreja sede, de vez em quando, a gente faz a seguinte pergunta: R$2 é muito ou é pouco? O que vocês acham aí? R$2 é muito ou é pouco? Depende. Se for sozinho é pouco, mas se juntar 1.000, dá 2.000. Com 2.000 compra um montão de cesta básica. Entenderam bem, sim ou não? Então, na verdade, quando nós nos juntamos, a força é maior. Quando a gente se aplica, as coisas fluem mais. E é assim que a obra de Deus avança. Então veja, Tiago diz que as tentações, que os sofrimentos da vida acontecem porque a gente deixa de olhar para o outro e fica olhando para o próprio umbigo. E pior, quando a gente paparica o rico e despreza o pobre. Isso traz dificuldades espirituais muito importantes. Então ele está tratando destas coisas todas. E no bojo desta conversa, ele diz que é feliz o homem que é tentado. Parece esquisito. Mas esta carta vai mostrar como vive um crente cuja fé é madura, que é diferente de um crente cuja fé ainda é infantil. E a palavra que Tiago usa para mostrar um crente mais amadurecido é a palavra perfeito. Na cabeça de Tiago, o crente perfeito é o que já está maduro. E não é perfeito no sentido de nunca erra, não. É perfeito no sentido de nunca desiste. Entenderam bem, sim ou não? É este o sentido. Então veja, quando o Tiago está falando de um crente perfeito, ele está falando de alguém que é maduro espiritualmente, a ponto de não se envolver em certas questões que não edificam, que só atrapalham. E quando a luta chega, ele não desiste de continuar crente, apesar das lutas que passa. Então veja, há um equilíbrio, uma ponderação
que se torna base ou alicerce de uma vida cristã saudável. E esta vida cristã saudável só é desenvolvida por causa do amor a Deus e ao outro. Então, ele coloca duas chaves importantes. Primeira chave, ele chama de paciência. Olha para o vizinho e diga: tem paciência. É o Chaves que dizia: ninguém tem paciência comigo. É o Chaves, né? Ninguém tem paciência comigo. Paciência. Se tivermos paciência, teremos um bom fundamento daquilo que Tiago chama de prosperidade espiritual segura. Paciência. Porque se a gente tiver paciência, a gente vai conseguir enxergar coisas que, se a gente for precipitado, a gente não vai enxergar. E a segunda palavra é verdade. Diga: primeira é paciência, segunda é verdade. A verdade, nas palavras de Tiago, se traduz pelo controle da língua. E ele diz que um pequeno leme manobra um grande navio. E assim também uma pequena faísca incendeia uma floresta. E ele usa essas duas comparações com a língua. E ele diz que a língua é um pequeno membro. E se ele não for domado, ele é dirigido pelo inferno. Então a gente tem que domar a língua. Diga: domar a língua. A tentação de falar mais do que deve é grande, mas você tem que domar a língua. Entenderam bem? Então, segundo Tiago, um crente maduro é um crente pacificador e não incentivador de briguinha entre irmãos, porque o que semeia discórdia entre irmãos é abominação ao Senhor. Entendem isso? Então, aqueles que são maduros na fé precisam auxiliar, ensinar, ajudar aos menos equilibrados na fé a se firmarem no Senhor. A se firmarem no Senhor, para que eles não percam a fé, por causa das controvérsias do dia a dia. Esses irmãos que alcançaram a maturidade vão receber de Deus o galardão. Vai lá no capítulo 5 de Tiago, verso 19, veja como ele coloca: se algum dentre vós se tem desviado da verdade, e se alguém o converter, saiba que aquele que converter um pecador do erro do seu caminho, vai salvar uma alma da morte, e vai cobrir uma multidão de pecado. Alguém pode cobrir o pecado? Pode, é o que está escrito aí. Entendem, sim ou não? Nós não podemos ser divulgadores do erro alheio. Tem gente que tem um espírito esquisito. Ele é o divulgador do pecado do outro. Pior são os que fazem campanha para Deus revelar pecado. E pior são os fofoqueiros espirituais. Fofoqueiro espiritual é uma raça ruim. Ele dobra o joelho, ele não está interessado de Deus ouvir a oração. Ele quer saber se alguém está perto para ouvir como ele é santo. E aí diz: Senhor, graças eu te dou, porque eu não sou igual a esse aí não.
O senhor sabe que eu amo muito ele, mas olha, o pecado dele está grave, senhor. Então, aí vira um fofoqueiro espiritual. Todo mundo acha que ele é santo, mas na verdade é uma treva. Então, a gente precisa aprender a domar a língua. Às vezes alguém fala alguma coisa e você tem vontade de responder na hora. Diga aí, a palavra dura suscita ira, mas a resposta branda aplaca o furor. Inteligência. Como é que você se comporta diante de um... Como é que eu vou falar uma palavra sem pecar, meu Deus do céu? De um idiota. Não, vou retiro. De um falto de inteligência. Tudo que você fala, ele não entende nada, mas ele discute tudo e briga pelo que ele acha que sabe. Então, qual é a melhor forma de você encerrar uma conversa com gente assim? É dizer para ele, você tem razão. Não, mas eu não quero. Então, você tem razão. Toca a sua vida. Porque você vai falar o quê? Fulano é ladrão. Não, mas eu gosto do ladrão. O fulano um dia chamou o outro de ladrão, mas agora ele vai e se une com o ladrão. Então ou ele mentiu lá ou ele está mentindo agora. Se mentiu lá ou mentiu agora, não serve para andar comigo. Vai discutir com alguém? Não, você tem razão, toca a vida. Vou ficar perdendo tempo com isso não. Daqui a pouco vocês vão ver pastores apoiando ladrão e dizendo, não, ladrão é boa gente. Toma cuidado. Tá certo? Mas veja, na visão de Tiago, a fé não é uma autoafirmação somente. É um modo de vida com Cristo. É um jeito de zelar para que as pessoas que estão no corpo de Cristo não se perca do corpo de Cristo. Eu vou dizer de outra forma. Vai lá em 2ª carta aos Coríntios, capítulo 6, verso 3. 2 Coríntios 6, 3. Olha lá. Crente, especialmente obreiro, e gente que se diz pastor, pastorzão, grandão assim, isso aí devia ler. Não dando nós escândalo em coisa alguma. Para quê? Para que o nosso ministério não seja censurado. Então, veja, obreiro, crente, servo de Deus, tem que se cuidar para não dar escândalo. Por quê? Porque se ele der escândalo, o ministério é censurado. Veja o próximo verso. Como ministros, a palavra ministro, quando você lê na Bíblia, ministro, tenha na sua cabeça que ministro é um servo, um escravo, que fica no porão do navio. Imagina um navio grandão. Vocês já viram aqueles filmes que tem um monte de remo para o lado de fora? Bastante remo. E aí tem alguém lá tocando uma caixinha, ditando o ritmo que vai remar. Então, ministro é o remador. Quando você lê na Bíblia ministro é remador, é aquilo lá. Ministro não é o que fica tirando foto. Ministro é o que faz andar, escondido. Entenderam bem? Isso é o ministro. Como ministro de Deus, a gente tem que se tornar recomendável em tudo. Ele põe lá 2 pontos. Primeira coisa que ele fala,
muita é o que o Tiago falou, muita paciência. No Brasil teve um presidente da República que inaugurou uma fala bem interessante. Ele dizia: bateu, levou. Derrubaram ele por causa de um carro lá e ele se perdeu. Até hoje ele é odiado por muita gente. Mas ele aprendeu na vida dele que ele devia responder imediatamente toda provocação. Brigou com o Congresso, perdeu o cargo. Primeira coisa, paciência. Olha para o vizinho e diga: tenha santa paciência. E aí você se torna paciente nas aflições, nas necessidades, nas angústias, na hora que está apanhando açoite, na prisão, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns. Aliás, já tem crente que faz anos que não jejua. Na pureza, na ciência, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, do lado direito e do lado esquerdo, por honra e por desonra, por infâmia ou por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos, como morrendo, mas eis que vivemos, como castigados e não mortos, como contristados, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo, mas possuindo tudo. Ó Coríntios, a nossa boca está aberta para vós, o nosso coração está alargado, dilatado, etc. Paulo está dizendo que a gente deve viver de tal forma que não cause escândalo no outro. Porque se alguém se perder por nossa causa, o prejuízo na eternidade é muito grande. Vou repetir, que parece que tem gente que esqueceu disso e vai para a mídia falar besteira. Se algum pequenininho se perder por causa de nossas atitudes, se alguém se desviar porque tem pastor brigando, era melhor o pastor botar a pedra no pescoço e pular no mar. Entenderam bem? Quem falou isso? Jesus. É só ler. Então, vai lá, Mateus capítulo 18, verso, ou é 5 ou é 6, Mateus 18. Qualquer que receber em meu nome uma criança tal como esta, a mim me recebe. Mas, olha lá, qualquer que escandalizar um destes pequeninos que creem em mim, era melhor botar a pedra no pescoço e se submergir lá no mar. Olha o que Jesus disse. Pergunta aí para o vizinho: dá para acreditar em Jesus? Olha o que Jesus disse: ai do mundo por causa dos escândalos, porque é necessário que venham escândalos, é mistério que venham os escândalos. Mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Que vai ter, vai, mas ai daquele infeliz por quem vem. Então, irmãos, a gente tem que ter cuidado. Se a gente vai falar, fala a verdade. Imagina alguém falando mentira e depois o outro crente que é novo convertido descobre que aquele crente velho está mentindo para ele. A fé dele vai abalar. Então toma cuidado. Comprou, paga.
Deu a palavra, sustenta o que fala. Contratou, conclui que contratou. Falou sentado, sustenta em pé. Falou em pé, sustenta sentado. Seja sério. Olha para o vizinho e diga: está doendo hoje, irmão? Existia uma igreja, já falamos dela hoje. Ela era referência de dons espirituais. Quando falava de dom, era aquela igreja. Tem dom para tudo quanto é gosto. Tem dom de todo tipo lá. Vai lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, verso 1. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, verso 1. Olha o que Paulo está dizendo. Eu, irmãos, não pude vos falar como a espirituais, mas como a carnais. Na cabeça de Paulo, carnal é menino em Cristo. Com leite vos criei, não com manjar, porque ainda vocês não podiam, e não pode nem agora. Por quê? Na palavra de Paulo, uma igreja que tem dom saindo pela janela. Pensa numa igreja com dom de tudo quanto é tipo. Ele está dizendo: vocês ainda são carnais? Ué, mas não tem dom? Tem dom, mas é carnal. Por quê? Como é que ele detecta que a igreja é carnal? Apesar do monte de dom que tem lá. Diga, número 1, inveja. Número 2, contenda. Número 3, dissensões. Então, quando você detecta inveja, contenda e disserção, é carnal. Não, mas eu prego o tempo todo, e eu falo, e eu faço, mas vive na dissensão, vive em contenda com outro, vive em briguinha. Então, é carnal. Não, mas é carnal, ponto. E quem é carnal anda segundo os homens. Diga, quem é carnal anda segundo os homens. Essa dói na canela. Veja o próximo. Quando um diz eu sou desse aqui, e o outro diz eu sou daquele ali, vou vestir a camisa uniformizada desse aqui, o outro não, a torcida uniformizada é daquele lá. Então, esse tipo de gente é tudo carnal. Está doendo, gente? Vê o próximo. Ele diz: quem é Paulo e quem é Apolo, senão? O que é ministro mesmo? O que é o ministro? É o remador que está lá embaixo remando. Esse que é o ministro. Quem é Paulo? Quem é Apolo? É o ministro lá, o remador. É o instrumento de Deus através do qual vocês creram. E conforme o que o Senhor deu a cada um. Deus deu para um dom de um jeito, Deus deu para o outro de outro jeito. Tem gente que cantando é uma bênção, tem outros que cantando é um desastre. Eu sou um caso. Tem gente que pregando é uma alegria, tem outros que pregando é uma luta. Eu aqui de novo. O problema é que Deus é quem usa as pessoas do jeito que Ele acha melhor, do jeito que Ele entende o mais adequado. Então nós somos ministros de Deus. Próximo. Eu plantei, o Apolo regou, mas não foi eu que fiz crescer, e nem o Apolo que vai fazer crescer. Quem faz crescer é Deus. Diga, pastor não enche igreja. Não, vou melhorar, vou corrigir. Pastor não faz a igreja crescer.
Pastor consegue encher o templo. Coisa mais simples que tem, encher templo. Põe uma faixa lá na porta. Semana que vem vai estar aqui o Chitãozinho Chororó. Está cheio de gente aí. Ah, mas ele é cantor, tem que botar um gospel. É só mudar o nome de Chitãozinho Chororó para botar um crente famoso. Vai dar a mesma coisa. Não, mas na outra semana tem. Aí bota outro de novo. E na outra, põe outra vez. E aí vai fazendo uma coisa assim. Meu pastor Luiz Gonzaga Medeiros, me ensinou um princípio. Ele diz assim: quando um pastor planta bananeira para encher a igreja, o dia que ele parar de plantar bananeira, a igreja esvazia. Nós não temos que ficar inventando moda. Pastor Luiz Gonzaga ensinava assim: arroz e feijão, café com leite, não faz mal para ninguém. Diga: arroz com feijão. É isso aí. Qual é a mensagem? Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo, Jesus Cristo voltará. Essa é a mensagem. E a mensagem do comportamento? É a doutrina. O problema é que já muita gente esqueceu essa palavra. Já em muitos lugares não se fala mais doutrina, dá outro nome. Mas é o modo de vida do crente, que não pode escandalizar o outro. Porque se escandalizar o outro, era melhor botar uma pedra no pescoço. Veja o verso 7. Nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega é alguma coisa. Quem é alguma coisa? É Deus. Porque é Deus quem dá o crescimento. Deus dá o crescimento. E mais, gente, crescer não é migrar. O crente está aqui, depois vem para cá e está dizendo que aqui cresceu. Não, ele só jogou uma serva ali para trazer de outro lugar. Olha para o colega e fala assim para ele, ó: fica esperto, irmão. Fica esperto. Bom, Tiago declara que um coração cheio de Deus não se envolve em questões que colocam em risco a fé de um pequenino. Um cristão maduro não se envolve em questões que põem em risco a fé de um pequenino. Paulo é tão duro nisto que ele diz o seguinte: se o irmão que é fraco come legume, Paulo não diz que o irmão forte come carne, mas ele diz que o fraco come legume. Por quê? Porque ele não tem força suficiente para comer de tudo que se vende no mercado, como Paulo escreve. Então o que Paulo diz? Se você percebe que o irmão vai se escandalizar porque você come carne e ele é fraco, então quando você estiver perto dele, não come carne para não deixar ele escandalizado, uai. Mas aí tem gente que diz: não, eu sou dono do meu nariz, se ele quiser me aceitar, vai ser assim. Se ele não me aceitar, ó, toma o rumo dele. Isso não é crente, isso é outra coisa. Entenderam bem, gente? Aí com o tempo você vai ensinando até que ele fique forte. Quando ele fica forte, aí ele para de ser vegano, aí ele é outra coisa. Entendeu? Ah, Jesus. Então veja, o ensinamento de Tiago retrata a fé como uma força capaz de transformar uma pessoa que se converteu na imagem de Jesus Cristo.
essa mudança se torna visível no comportamento da pessoa, no jeito que trata, no jeito que conversa, no jeito que se dirige a outras pessoas. E ele fica atento para nunca ferir alguém. Se tem uma coisa que você poderia ter como meta da vida, é lutar para nunca deixar ninguém triste. Faça tudo que estiver ao teu alcance, para ninguém se escandalizar com você. O quanto estiver em você, tenha paz com todos. Em tudo que você puder dominar, tenha paz com todo mundo. O Senhor está voltando. Diga, Jesus está voltando. E não fica querendo você dizer, não, eu vou aqui desse lado e o outro vai chegar lá e nós vamos chegar. Não, para morar lá no céu tem que ter comunhão. Sem comunhão não mora lá não. Sem comunhão o caminho é outro, é outro caminho. Para o céu é com comunhão. Olha aí para o colega e diga, você tem que me amar. Tem que me amar. Então, Tiago capítulo 1, verso 4, ele diz assim: tenha porém a paciência, a sua obra perfeita. Para quê? Para que vocês sejam perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. E esse perfeito e completo é alguém capaz de desprezar a afronta. Vai lá no livro de Hebreus capítulo 12. Eu amo esse texto. Hebreus 12. No verso 1 ele diz: nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha. Quando você lê isso, não está falando do irmão que está perto de você, está falando daquela galeria de gente que está no capítulo 11, está certo? Então a gente que está rodeado daqueles que estão lá no capítulo 11, a gente deve deixar o embaraço, deve deixar o pecado e deve correr com paciência a carreira que está proposta. Perfeito? Como que a gente dá conta? Só tem um jeito. Verso 2: olhando para Jesus. Quem é Jesus? Ele é o autor e ele é o consumador da fé. Então, quando a gente olha para Jesus, o que a gente percebe nele? Número 1, ele tinha uma meta, um objetivo, um lugar para chegar. Pelo gozo que lhe estava proposto, o que ele fez? O que ele fez, gente? Suportou a cruz. Então olha para Jesus e suporta a tua também. Ok? Segunda coisa, desprezou a afronta. Mas parece que o mundo de hoje, o mundo gospel, não aprendeu essa. Diga, quem olha para Jesus aprende a desprezar a afronta. Não é bateu, levou. Não é falou mal de mim para não ficar mal para mim ir lá falar, então eu mando alguém falar. Desculpa aí. Diga, para parecer com Jesus, a gente tem que aprender a desprezar a afronta. Quando vem um moleque e dá um tapa, vai falar o que com ele? Larga para lá. Tem certas coisas, e eu estou falando diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a gente deixa para o juízo de Deus. Deixa lá para o juízo de Deus. Olha para o colega e diga, crente maduro aprende a deixar certas coisas para o juízo de Deus. Estão falando de mim, pastor. Despreza a afronta.
Ah, mostrou a língua, pastor, despreza a afronta. Fez careta, pastor, despreza a afronta. Aquele irmão disse que não me ama, então despreza a afronta. E número 3, primeiro, suportar a cruz. Segundo, desprezar a afronta. Terceiro, vai para o lugar que você está destinado. Simples. Aquilo que Deus planejou, ninguém muda, gente. Só tem um caso que você precisa guardar. É que existem promessas de Deus que são condicionadas. Pastor, tem isso? Tem promessa condicionada. Lembra de Eli? Ele era um sacerdote e profeta. Ele tinha 2 filhos que fizeram umas lambanças lá. O profeta foi conversar com ele. E qual foi a palavra de Deus para o Eli? Eu disse que a tua família estaria no sacerdócio perpetuamente. Mas você não está dando conta de corrigir essas coisas. Então, aos que me honram, honrarei. Mas aos que me desprezam serão tratados com desprezo. Então eu tinha dito que a tua família seria do sacerdócio para sempre, mas longe de mim tal coisa. E aí Deus mudou da casa de Eli o sacerdócio. Olha bem para o colega e entendeu? A gente precisa aprender para a gente não errar, não se equivocar. Vamos terminar. 3 coisas para a gente pensar nos próximos 6 minutos. Número 1. Feliz é quem persevera, apesar da prova. Diga aí. Perseverar. O inimigo quer ver você lambendo pó. Tem uma música brasileira que diz: levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Já viram? Esse texto foi tirado do livro de Provérbios. Você não tem que ficar no chão. Levanta. Teve uma rasteira, levanta. Deu um revés, levanta. Levanta. Olha para o colega e diga: levanta. A quem tenha desistido da fé por causa das lutas, a verdade é que não falta voz para te aconselhar a se afastar mesmo. Mas o que Deus tem para você é maior do que você pensa. Feliz é aquele que supera a provação. É o que está escrito. Bem-aventurado o homem que suporta a tentação. Porque quando ele for provado, vai receber a coroa da justiça, a coroa da vida. Então, primeira coisa, é feliz quem supera, ou quem persevera. Segunda coisa, o que supera a provação é aprovado. Diga: o que supera a aprovação é aprovado. Por isso o apóstolo Paulo diz que para o sujeito ser diácono, ele tem que ser primeiro provado, e se aprovado, sirva. E aquele que serviu bem como diácono, poderá alcançar sorte no ministério. Não é assim que está escrito? Então não é inteligente desistir quando a aprovação bate na porta. Porque a chave da vitória é a paciência. Então, alguns disseram: eu tentei me tornar um bom cristão, eu tentei, mas
teve muita prova, e teve uma prova que foi pesada de mim, eu não aguentei. Então, é mais fácil desistir, porque desistir dá mais trabalho do que ser. É mais fácil desistir, porque ter paciência dá trabalho. Diga, é mais fácil desistir, porque ter paciência dá trabalho. Então eu tenho um conselho para você: lembre-se de onde você caiu e se arrependa. Volte a se levantar. A mão de Deus está estendida para você agora mesmo, e Deus está revelando o amor dele por você. É por isso que você está assistindo agora. A verdade, gente, é que Jesus ensinou a gente a andar a segunda milha. Lembra Mateus capítulo 5, verso 41? Se alguém te obrigar a andar uma milha, anda duas. Anda duas. A mensagem de Jesus é um convite à reflexão sobre as dimensões do comportamento e da convivência. Conviver é uma arte desafiadora. Por isso que a Bíblia diz no livro de Coríntios, capítulo 13, que o amor tudo suporta, tudo crê, tudo espera. Então, suportar, acreditar e esperar não é nada fácil, não. Mas é necessário. Então, para isso, ele dá 3 chaves: humildade, resignação e perdão. Humildade, resignação e perdão. O perdão cobre uma multidão de transgressão. E por último, aquele que persevera, persistente na fé, vai receber o galardão de Deus. Diga, quem persevera vai receber o galardão. Volta lá, Tiago 1,12. Leiam. É feliz, é bem-aventurado, é bem-sucedido o que sofre a tentação. Por quê? Porque quando ele for provado, vai receber primeiro a coroa da vida, que o Senhor tem prometido aos que o amam. Então, conta-se, na história tem isso, que o Thomas Edison, ele é o inventor da lâmpada, Ele queimou 2.000 lâmpadas até que ele conseguisse estabilizar a primeira, num tempo que não tinha tanta facilidade financeira. Mas ele não desistiu quando queimou a primeira, nem a segunda, nem a 10ª, nem a 100ª, nem a 1000ª. Ele continuou até que ele conseguiu. E hoje todo mundo lembra do Thomas Edison por causa da luz, ou da lâmpada elétrica. Quantas lâmpadas você já queimou antes de desistir? Então, Filipenses capítulo 2, verso 14 diz assim: façam todas as coisas sem murmuração. Mas não é só não murmurar, é também não contender. Façam tudo sem murmurar e sem contender. Para quê? Para quê? Para que vocês sejam irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis. Então, faz tudo sem murmurar e sem contender, para que você seja um filho de Deus sem culpa. Entenderam bem, sim ou não? No meio de uma geração que está corrompida, numa geração que é perversa. Entre essa geração, você tem que resplandecer como uma estrela, como um astro no mundo. Olha para o colega e diz: você tem que brilhar igual uma estrela. Então, quem poderia argumentar que tentou, mas a aprovação foi muito mais forte? Precisa ouvir o seguinte: é mais fácil desistir de tudo do que decidir se levantar de novo.
Porém, se você tiver coragem de se levantar de novo, Deus estende a mão para você. Ele te toma pela tua mão direita e te diz: eu te esforço, eu te ajudo e eu te sustento com a minha destra fiel. Então, deste modo, eu quero convidar você, em nome de Jesus, a desprezar a afronta, levantar-se e seguir adiante. E de tudo que você puder, se esforce para que ninguém se perca por uma atitude sua. Amém? É a palavra de Deus em nome de Jesus. Conheça mais da ADSM através dos canais no YouTube, TV ADSM, no Instagram, @ADSM_oficial e no Facebook, facebook.com/ADSM oficial.